Êxodo 34:10 vai dizer assim a palavra do Senhor: faço com você uma aliança, disse o Senhor, diante de todo o seu povo. Farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje te dou. Expulsarei de diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra, para o qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, diga zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo, diga não fazer acordo com aqueles que vivem na terra. Pois quando eles se prostituírem, seguindo seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-los a comer dos seus sacrifícios e a escolher pelos seus filhos, e a escolher para os seus filhos mulher dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus desejos, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo: o povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. E ele diz assim: obedeça às ordens que hoje lhe dou, e expulsarei de diante de ti todos que habitam ali. Agora abra sua Bíblia lá em Números 25. Amém? Foi? Números 25:1 diz assim a palavra do Senhor: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante seus deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com uma lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que o meu zelo não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele, os seus descendentes, será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Amém? Irmãos, que o Espírito Santo me ajude assim a comunicar aquilo que está no meu espírito.
No nome de Jesus Cristo. O desejo de Deus para Israel sempre foi o melhor. Deus pegou um povo do meio de um povo, um monte de amassadores de tijolos, escravos. E por causa da aliança que Deus havia feito com Abraão, Deus pega e ele entra lá agora no Egito, tira aquele povo de lá com mão poderosa. Ele ridiculariza todos os deuses do Egito e leva esse povo agora para o deserto, atravessa aquele grande mar vermelho e leva o povo agora para o deserto, porque Deus falou que daria para eles uma terra excelente. A Bíblia fala que Deus, ele vai dizer assim: vocês estavam acostumados a colher aquilo que semeavam e tinham que molhar a terra, mas a terra que eu vou levar para vocês, ela vai ser molhada pelo céu, porque sou eu que vou cuidar dessa terra para vocês. Percebam o amor do Pai, de Deus o Pai, porque Satanás, ele é mestre em distorcer o amor de Deus. Ele é mestre em fazer com que nós olhemos e distorçamos assim a bondade de Deus. E parece que Ele não é bom. Quando Ele diz assim: não toque, não pegue, olha, coma de todas as árvores, mas dessa não. Satanás, ele pega e ele distorce a bondade de Deus. Ele distorce, então parece que aquilo que o Senhor fala, não toque aqui, não é para o nosso bem, é para o nosso mal. Mas não, amados, Deus é bom, Ele é bom, Ele é bom. E todo o tempo Ele cuidou de Israel como o pai cuida de um filho. E Ele tira Israel, amados, o amor dEle é tão tremendo e é tão poderoso, que a Bíblia fala que na frente de Israel ia uma coluna de fogo. E agora, quando os israelitas se aproximam dele, essa coluna, ela sai da frente e ela vai lá para trás. Sabe para quê? Para que os egípcios, eles não conseguissem chegar perto de Israel. Tal é o cuidado do Pai com o povo que Ele escolheu. E agora aqui o Senhor está fazendo uma aliança. Moisés tinha visto a glória de Deus. Em Êxodo 33 vai falar a respeito disso. E agora Deus está fazendo uma aliança com esse povo. Deus está fazendo uma aliança linda. E Ele está falando: olha, vocês, olha que coisa linda. Ele está falando: olha, eu faço uma aliança e eu vou fazer uma obra tão maravilhosa no meio de vocês. O que eu vou fazer no meio de vocês é algo extraordinário. Vocês são um povo que não vão viver do natural, mas vocês vão viver dentro de uma atmosfera do sobrenatural. Eu vou alimentar, eu vou dar água. Sabe o que vocês vão experimentar? Nenhum outro povo vai ter. A minha presença vai estar no meio de vocês. O brado do rei está no meio de vocês. Mas eu digo assim para vocês: obedeça às ordens que hoje eu dou. Obedeça. E o Senhor, Ele começa a condenar a mistura com os outros povos. Irmãos, Deus nunca nos fez para nós sermos misturados. Ao contrário, Ele falou que nós éramos uma propriedade particular. Nós não somos como os outros povos. Nós não participamos da cultura dos outros povos. Porque pensa que Ele tomou para si. E Ele alimenta, e Ele cuida, e Ele participa da santidade dEle, do caráter dEle. Ninguém toca, Ele vai à frente. Não é qualquer povo, não é qualquer gente, é o povo que chama pelo nome dEle. E Ele está falando: olha, não estabeleça aliança com eles, porque senão essas alianças, elas vão ser para vocês presa. O que vai parecer bom no início, mais tarde vai destruir vocês. Então, olha,
Mantenha separação. Separação. Estabeleça limites. Vocês estão sendo estabelecidos nessa terra e eu dou essa terra para vocês. Agora eu estou dizendo uma coisa: vocês vão derrubar os altares e não vão sacrificar junto com ele nos altares. Vocês não vão partilhar do que é imundo. Vocês não vão se casar com essas mulheres. Não vão. Mas vocês terão o que nenhum outro povo terá: a minha presença no meio de vocês. Mas aí, irmãos, olha o que está aqui agora em Números. Agora aqui, irmãos, enquanto Israel estava em Cetim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual, com mulheres moabitas que convidavam os sacrifícios de seus deuses. Sabe quem falou para... quem deu essa ideia para colocar mulheres moabitas no meio ali do povo de Israel? Vocês sabem? Foi um feiticeiro chamado Balaão. Ele sabia que ele não podia contra o povo de Deus. Então ele pega e ele fala para Balaque: olha, envia mulheres moabitas, porque isso aí é um laço que eles não vão conseguir se livrar. E aí as mulheres moabitas começaram a se aproximar. E sabe o que Israel fez? Eles começaram a fazer aliança com elas. Começaram a se relacionar com essas mulheres. E olha o que mais. O povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante desses deuses. Agora imagine, irmãos, aquele povo era o povo do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor, que adorava somente ao Senhor, porque eles não tinham outro Deus além do Senhor, porque não existe, amém? Todos os outros são falsos, verdadeiro é o nosso Deus, o Deus único, aleluia. E agora eles pegam e eles, povo de Deus, queria que você entendesse isso. Vamos dizer assim, trazer para os nossos dias. A igreja, propriedade exclusiva do Senhor, enxertados na videira, participantes da sua santidade. Agora começa a entregar-se à imoralidade sexual com moabitas que convidavam aos sacrifícios de seus deuses. Sabe por quê? Porque o que importava para ele era a satisfação da sua carne, não a aliança. Eles estavam desprezando a aliança com Deus para satisfazer os seus desejos, a sua carne, a sua vontade. E a Bíblia ainda vai dizer que eles começaram a comer e prostrar-se diante desses deuses. A Baal Peor, a Bíblia está falando aqui, esse Deus, né? Tinham vários balins, mas esse era do povo amorreu e do povo midianita. E agora eles começam, irmãos, a adorar. Entenda uma coisa, era a igreja, mas estava totalmente contaminado pela idolatria, contaminado com alimentos que não eram da parte de Deus, que eram daquela cultura, daquele povo, sabe? Eles estavam se alimentando daquilo e eles estavam adorando a Baal, mas era o povo de Deus, mas estava adorando a Baal, mas era o povo de Deus, mas estava adorando a Baal. Cheio de imoralidade, se alimentando do que é do mundo.
Hoje, irmãos, nós vemos nas redes sociais, a preocupação de hoje é: eu posso ouvir música do mundo ou não? Não, porque assim, é o que a minha carne deseja. Será que alguém me respalda nisso? Eu posso? Eu posso fazer tatuagem ou não posso? Eu posso botar um short curto ou não posso? Eu posso botar uma blusa assim ou não posso? Eu não vejo ninguém, irmãos, preocupado se pode jejuar 40 dias ou não. Se pode, irmãos, ficar 24 horas de joelho ou não. Eu não vejo ninguém chorando e colocando nas redes sociais, irmãos. Ah, meu Deus, por que quer ler a Bíblia toda em um mês? E será que isso é bom ou mal? Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos muito infectados, sabe, com a cultura dessa terra, irmão. O que nos preenche, aquilo que sacia nossa sede, aquilo que sacia nossa alma, é o que está nesse mundo, irmãos. Quando o Senhor está falando: olha, eu te chamei, não para andar aqui, mas para andar aqui comigo. Vocês são um povo que vão experimentar milagres extraordinários. Vocês têm a minha presença, o brado do rei está no nosso meio. Só que Ele é santo, Ele é santo, e Ele não negocia a santidade dele com ninguém, porque Ele ama com amor santo. O que nós temos como padrão de amor é esse amor que o mundo chama de amor, que abre, irmãos, concessão para tudo e para todos. Que um menino chega para a menina e fala: olha, se você não se deitar comigo é porque você não me ama. O amor de Deus é santo, e Ele é zeloso para com o seu nome, e Ele não vai dividir isso com ninguém. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e enforque diante do Senhor a luz do sol. Sabe por que isso, irmãos? Porque o Senhor queria deixar ali um memorial. A luz do sol, ao meio-dia, os chefes, os líderes estavam sendo enforcados, para que todos vissem, para que todos soubessem que o santo de Israel, ele não comungava com aquilo, ele não aceitava aquilo, ele reprovava tais obras repugnantes. Os líderes. Nunca vimos um tempo, irmãos, de tanto adultério na liderança. Nós hoje temos pastores que se dedicam a prender pastores que estão abusando sexualmente de ovelha, estrupando jovens e adolescentes. Triste isso, irmãos. Triste isso. Os sacerdotes que representam o Senhor. Temos pastores hoje, grupos de psicólogos que estão trabalhando com pessoas que foram vitimadas por líderes, violentadas, ameaçadas. Cada vez mais, irmãos, temos menos tempo para orar, para ler a palavra do Senhor. E quando isso acontece, nós começamos, sabe, a fazer o quê? Achar normal. Porque nós começamos a nos desconectar do santo e acostumamos com o que é profano. E aí a palavra do Senhor diz assim: enforque todos diante do Senhor a luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel.
E então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aquele que dentre os seus homens se juntaram a Baal-peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Imagine, irmãos, aqueles homens sendo mortos, e agora pega e um israelita, ele passeia pelo meio do povo com uma midianita, entra dentro da tenda, passa ali diante de Moisés, nas barbas de Moisés, e ele leva aquela mulher para dentro da tenda para ter relações sexuais com ela. E agora, irmãos, se levanta um homem, neto de Arão, pega uma lança no meio de todo o arraial que chorava à frente da tenda do encontro, e ele crava aquela lança e mata aqueles dois. E sabe o que o Senhor faz? Ele começa a bater palma e ele fala: parabéns para Finéias, parabéns que existe um que tem o zelo como o zelo do Senhor. Olha, ele remiu Israel e a praga cessou. Oh, que se levante os Finéias, que se levante os Finéias. Esse é o tempo de se levantar uma geração de Finéias que zelem com o zelo do Senhor, que zelem pela presença do Senhor, que queridos, que não queiram, que não deixem a chama se apagar, que querem a santidade de Deus, que entendem que Ele é santo. Cadê os Finéias desse tempo? Cadê aqueles que têm uma lança na mão? Cadê os Finéias dessa geração? Esses eles nadam contra a correnteza. Ainda que os líderes se corrompam, ainda que muitos se corrompam, ele permanece firme com a lança na mão. E o Senhor disse a Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão: não esqueçam que os tios de Finéias, eles tinham ferido a presença, eles tinham questionado, tinham sido mortos, os tios dele, mas ele, irmãos, zeloso, olha o que o Senhor diz. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhes, pois eu estabeleço com ele a minha aliança de paz, deles são os meus deles e dos seus descendentes, porque ele foi zeloso pelo Deus e fez propiciação pelos israelitas. Sabe, meu irmão, quando os Finéias se levantam, quando uma geração de Finéias se levantam, elas se levantam e elas é uma geração remidora, é uma geração remidora que faz cessar a praga no meio do povo de Deus. Ela faz cessar a praga, mas aonde estão os Finéias? Cadê aqueles que não estão aliançados com a mentira? Cadê aqueles que não estão aliançados, irmãos, com a sua imagem? Cadê aqueles que não estão mais preocupados com a sua própria satisfação do que com o zelo da presença do Senhor? Cadê esses homens, irmãos? Sabe por quê? Porque nesse tempo nós precisamos que os Finéias se levantem. Existe uma praga que está tomando o Brasil, e não só o Brasil, mas tantas nações. E antes disso chegar, Deus levantou profetas no mundo para dizer que estava chegando.
E o Senhor começou a falar que isso era por causa do pecado da igreja. Por causa do pecado da igreja. E nós ficamos falando assim: Deus, tira esse Covid do nosso meio. Mas por que você não se levanta como Finéias? Por que, irmãos? Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Igreja, nós santificamos o lugar onde nós estamos. Nós, irmãos, nós santificamos o lugar onde nós estamos. A igreja é poderosa. A igreja, irmãos, olha, são coisas extraordinárias que acontecem no meio da igreja. A igreja levanta mãos santas. E sabe o que acontece? O tráfico tem que retroceder. Sabe por quê? Por causa da igreja, que é poderosa. O poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez assentar à destra do Deus Pai, o Todo-Poderoso, ele é liberado através da igreja. Então, meu irmão, quando chegamos no lugar dominado pela miséria, levantamos mãos santas e liberamos o poder extraordinário de Deus, e a miséria recua. O poder extraordinário de Deus é liberado através da igreja. Então, se tem uma assolação no meio do povo, a igreja santa levanta mãos santas. Sabe o que acontece? O Covid vai embora. Porque não existe potestade, principado, dominador do mal que seja afronta para Deus, porque a Bíblia fala que todas as coisas foram submetidas debaixo dos seus pés. Nomes, meu irmão, não existe nada. Só existe guerra até quando ele chegar. Porque quando ele chega não tem guerra. Porque ninguém é oponente para ele. Não tem quem fique de pé diante da presença do rei. Ninguém fica de pé diante da presença do rei. Ele é poderoso, ele é majestoso, ele abala todas as coisas. E quando ele fala, os montes se derretem. A Bíblia fala que com o sopro da sua boca ele destrói a Satanás. Irmãos, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Você não percebe? Não percebe? Você não consegue ver que tem algo de errado, irmãos, e não é com Deus. Não é com Deus. O que está acontecendo conosco? Cadê a nossa identidade? O que está acontecendo conosco, irmãos? Será que nós estamos usando o nome de igreja, mas dando adoração a Baal Peor? Será que somos chamados de povo de Deus, mas estamos misturados com a cultura dessa terra? E não é a Deus que nós estamos adorando. Sabe, quando você se alimenta e quando eu me alimento daquilo que é do mundo, eu não estou dando adoração ao Pai. Quando, irmãos, somos tomados pela idolatria, quando somos tomados, irmãos, pela imoralidade, não estamos dando adoração ao Pai, mas a Baal Peor. E isso, irmãos, provoca profundamente a ira de Deus. Quando somos úteis então para Deus? Se pergunte como? No último dia, na última ceia, ali na ceia com os discípulos, Jesus falou assim para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para cirandar contigo como trigo, assim ó, te peneirar como trigo. E ele falou assim: mas eu
pedi ao Pai intercedir por você para que a tua fé não desfalecesse. E Pedro falou assim para ele: Senhor, mas eu estou pronto a ser preso por ti e ser morto por ti. Deus falou para ele assim: Pedro, hoje mesmo, rapaz, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro deve ter ficado assim: jamais, Senhor, jamais, nunca. Mas aí Jesus falou uma coisa para ele: Pedro, quando tu te converteres, quando tu te converteres, Pedro, sustenta os teus irmãos. Pedro, quando você desistir de você e escolher por mim, aí você vai ser útil para mim. Pedro aceitou o convite de Jesus. Deixou tudo e foi até Jesus e viu muitas coisas e foi expulsar demônios. Pedro, irmãos, ele era aquele que descia do barco e falava: olha, se tu é Deus mesmo, então manda eu ir aí contigo. Então vem, Pedro. Então tá bom, eu tô indo. Ai, tô afundando. Me levanta, Pedro. E esse homem devia de pensar: nossa, eu estou aqui cuspindo fogo. E Jesus fala para ele: Pedro, quando tu te converteres, até agora tu só andou comigo, Pedro, mas quando tu te converteres, aí você vai ser útil, porque o que eu tenho de mais precioso é a igreja que vai ser levantada. Então você vai poder cooperar comigo quando tu te converteres. Quando tu te converteres, quando tu, Pedro, mudar o caminho, quando tu, Pedro, desistir da tua vida, quando tu, Pedro, resolver deixar eu entrar em você e tocar no teu temperamento, quando tu, Pedro, deixar eu moldar o teu caráter, quando tu, Pedro, deixar eu fazer uma obra em você, então você, que é uma pequena pedra, vai edificar a minha igreja, Pedro. Você vai fazer parte, você vai ter em você aí o teu DNA, você vai ser um pedaço de mim. E aí Pedro nega Jesus. Ai, ele vê naquela cruz o amor de Jesus. Mas ele se depara com ele mesmo. Porque, irmãos, as nossas potencialidades nos traem. As nossas potencialidades nos traem, irmãos. É melhor que sejamos, irmãos, um vaso de barro, sem nada, totalmente vazio. Porque aí você sabe que não tem nada de você, que é tudo do Espírito. Porque aquilo que Pedro considerava uma potencialidade traiu ele. E agora ele se depara com Jesus na cruz. Imagina a cabeça de Pedro pensando que ele não teria mais oportunidade agora de pedir perdão ao Mestre. Mas aí Jesus aparece na praia, fala com todo mundo e depois ele chama Pedro. E ele fala assim: Pedro, tu me ama? Ele não falou do que tinha acontecido. Eu acho que Pedro devia de estar estourando de vontade de falar: Deus, olha, eu fiz aquilo, Senhor, me perdoa, agora eu entendi. Olha, eu não entendia, mas agora eu entendi, Senhor. E Deus fala para ele assim: Pedro, tu me amas? Pedro fala: eu te amo, Senhor. E ele fala: Pedro, tu me amas?
Ele fala: Senhor, eu te amo. E Jesus diz para ele de novo: Pedro, tu me amas mesmo? Ele fala: Senhor, tu sabe de todas as coisas, porque na verdade eu não sei de nada. Mas tu sabe de todas as coisas, Senhor, tu sabe. Porque minha sabedoria foi quebrada lá quando eu te vi, lá de braços abertos, entregue naquela cruz. Eu entendi que eu não sei nada, mas o Senhor sabe. Tu sabe de todas as coisas. E o Senhor fala para ele: então, Pedro, apacenta a minha igreja, Pedro. Agora você é útil para mim, porque para cuidar dos meus pequeninos, tem que me amar acima de todas as coisas. Tem que me amar acima de todas as coisas, porque a recompensa não está em nada dessa terra. A recompensa, o que vai te acompanhar, o que vai ter na tua vida de excelente é a minha presença. E um dia nós estaremos juntos, Pedro, para você cooperar comigo. Pedro, tem que me amar. Tem que me amar. Não é amar o seu nome, o seu status. É a mim. É a mim, Pedro. Primeiro a mim. Com toda a tua força, com todo o teu coração. Primeiro a mim. Sabe, irmãos, esses são os Finéias. Esses são os Finéias. Sabe que zelam. Ontem eu estava... O zelo é você ter cuidado, grande cuidado e preocupação, se dedicar a algo ou alguém, forte disposição, diligência e empenho. Isso é o zelo. O Senhor é zeloso. Ele é zeloso com a sua vida. Ele é zeloso, Ele é zeloso, Ele é zeloso. Ele é zeloso por você. Ele é zeloso. Ele é zeloso com a igreja. O Senhor é zeloso. E Ele está procurando. Ele está à procura daqueles que têm o mesmo zelo que Ele, que tem cuidado por aquilo que é santo, pela presença santa. Ele está procurando os Finéias. Ele está procurando os Pedros desse tempo. Ele está procurando aqueles homens e mulheres que têm nele a satisfação, toda a satisfação da sua vontade. Aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores e nem tomam para si o conselho dos ímpios. Ele está procurando esses homens que faz dele todo o seu prazer. A minha vontade é satisfeita nele e somente nele. E para ele eu vivo. Eu perdi tudo para ganhar a Ele. Então aquilo que eu considerava tudo, na verdade é nada, porque tudo é Ele. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Ai, Santo Jesus. Você pode ficar de pé. Oh, Tu és Santo Jesus.